Meu nome é Davi Narciso, sou estudante de teologia e hoje nós estamos comentando mais um capítulo do Evangelho de Lucas, né? Eu já te convido, né? Se vocês têm assistido esses comentários, se tem edificado a tua vida, se inscreva no canal para a gente poder crescer cada vez mais e para que também esses vídeos possam alcançar ainda mais pessoas e tudo mais, né? Curta, comente, compartilhe e compartilhe para as pessoas, principalmente isso, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Mas vamos lá. Hoje nós iremos comentar o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, né? Um texto fenomenal. O que é interessante é que quando a gente olha para o texto bíblico, a gente começa a se apegar muito em determinados detalhes. Isso também é interessante, isso faz parte também de um tipo de leitura bíblica, né? Mas muitas das vezes a gente não vê como que esses textos vão se estruturando e vão se organizando para poder construir a forma que o autor sagrado está querendo colocar. Um outro detalhe que a gente tem que entender é que o texto bíblico, quando ele foi escrito, ele não era separado por capítulos, por versículos. Isso foi acontecendo durante o processo de tradução para facilitar que as pessoas consigam se orientar e se organizar dentro da Bíblia. Então, muitas das vezes o texto está partilhado ali dentro e organiza um determinado sentido dentro dessa organização, dentro dos dizeres em cima do texto, que também não existia dentro do texto mais antigo, dentro das línguas originais, nos textos mais antigos. Não existia isso, mas isso foi sendo agregado durante o tempo. Mas o que acontece? Muitas das vezes a gente começa a ver a organização que o autor, que o tradutor organizou ali dentro, e isso ficou muito bom, né? O exegeta ele conseguiu organizar de forma assim que o texto trouxe um sentido dentro da proposta que o autor sagrado propôs. E dentro do capítulo 7, qual é a estrutura que está sendo organizada ali dentro? Qual é a estrutura que está sendo organizada ali dentro? Vamos lá. O texto ele começa com o centurião. O centurião ele não é judeu, né? Ele não é judeu, ele é possivelmente, provavelmente um romano, se não fosse o romano era um grego, e ele era um organizador, né? Ele tinha um poder sobre 100 pessoas dentro desse exército, dentro desses guerreiros que ele ia para a guerra e tudo mais. Então por isso centurião, porque ele era um senhor de 100 pessoas. Então esse centurião, ele não era judeu, e ele, na hora que ele tem um dos seus servos que está com problema, ele pede a ajuda do Cristo. Só que detalhe, ele sendo centurião, ele não vai, e ele não sendo judeu, ele não vai até Jesus, mas ele respeita o costume judaico. Ele vai e pede para pessoas judaicas irem até Jesus e falarem para Jesus ir até a casa dele e fazer o milagre. Depois, quando ele está chegando, quando Jesus Cristo está chegando na casa, o centurião fala que ele não era digno nem de que Jesus entrasse na casa dele. E assim, né, Jesus Cristo vai, e ele fala que ao menos uma palavra seria uma possibilidade de um milagre acontecer, e ele ainda afirma, né, eu sou um centurião, eu mando, os meus subalternos obedecem, e o Senhor pode fazer com que isso aconteça. Beleza. Quando a gente vê na outra parte do texto, acontece o caso de João Batista. João Batista, Jesus Cristo se encontra com os discípulos de João e tal, e depois Jesus Cristo, quando os discípulos de João saem, Jesus Cristo vai afirmar, ele veio, pregou, e a mensagem que ele fez, que ele propôs, não foi aceita, mesmo que essa mensagem já era falada pelos pais, né, pelo Antigo Testamento, pelos pais da fé judaica, né? Então, isso que acontece. Depois disso, acontece um fato fenomenal, né? Jesus Cristo ele é ungido por uma mulher pecadora. Então, é essa organização do texto. E o que essa organização está querendo falar? Olha só, Jesus Cristo ele é reconhecido como profeta por um centurião romano, por uma pessoa que não era da fé judaica. E por fim, Jesus Cristo é reconhecido por uma pecadora. Porém, João Batista, que era segundo Jesus, um dos maiores profetas, ele não é ouvido pela tradição dele. Ele não é ouvido pelos doutores da lei, ele não é ouvido pelas pessoas que eram da grande elite do povo de Israel. Ele não é ouvido. Inclusive, ele vai profetizar no deserto, sendo ele um sacerdote. Era para estar no templo, mas não, ele está no deserto. Então, olha a estrutura que vai sendo organizada. Uma mulher pecadora vai e unge os pés de Jesus, reconhece Jesus, mas João Batista, sendo esse um dos maiores profetas, não reconhece, não é reconhecido
dentro da sua terra. O que esse texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer que muitas das vezes as pessoas que têm muito contato com a palavra de Deus, que conheceu a palavra de Deus, que recebeu o evangelho, que foi instruído dentro da palavra de Deus, não consegue desenvolver um comportamento de fé, respeito e reconhecimento do poder de Deus e da ação de Deus dentro das pessoas e dos profetas que Deus vai e encaminha para fazer a obra. Porém, as pessoas que não têm dentro da tradição, que não tem nem o direito, entre aspas, vou usar essa palavra, de receber aquela mensagem, eles vão e confiam. Então, paz e bem, espera-se que através dessa palavra você seja provocado aqui. Primeiro, reconheça os profetas de Deus. Reconheça os profetas de Deus. E segundo, entenda que basta uma palavra, porque a palavra é esse verbo e esse verbo é o Cristo. Basta a ação de Cristo dentro das nossas vidas para que todos os nossos problemas sejam resolvidos, solucionados e todas as nossas vitórias sejam alcançadas. E principalmente, mesmo que a gente passe uma vida aqui na Terra de grandes dificuldades, muito melhor é estar ao lado de Deus. Que durante os processos de dificuldade a gente tenha conosco a maior riqueza desse mundo, que é a presença e a graça do nosso Deus.